Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui ao seu malgrado nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Kardec está colocando isso aqui, porque sempre a gente repete isso. Se você for ler o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, você vai ver que ele está escrevendo sobre homeopatia, mas para quem está aprendendo a homeopatia, aprendendo a testar a homeopatia. Em muitos aspectos era assim. E aqui você vai ver Kardec também descrevendo a quem estava aprendendo a testar o mundo espiritual. E eu entendo que Kardec achou que os espíritos iam nos ajudar sempre. Passar, à medida que a gente sedimentasse aquelas informações, aqueles valores, eles nos trariam novas informações, novos valores, e os espíritas teriam consciência da responsabilidade desse intercâmbio, até que futuramente nós teríamos um amplo intercâmbio seguro de trocas de informações que nos levasse a estar num patamar tanto tecnológico quanto ético e moral melhor. Mas infelizmente não fizemos isso. Infelizmente nós nos perdemos, nos encantamos com os fenômenos mediúnicos, e aí é que entram as obsessões. Aí começamos a querer revelações maravilhosas, inflamos o nosso ego de orgulho e vaidade, e aí os espíritos têm uma técnica infalível de baixar o orgulho e a vaidade. Manda espíritos bem simplórios para dialogar com aquelas pessoas. Portanto, eram na hora de evocar os espíritos que vinham essas intercorrências, esses espíritos que eram a intercorrência deles mistificarem as informações. E muitas das vezes, os nossos mentores, os nossos protetores até deixam que esses espíritos que já estão mais afinizados conosco se aproximem e eles os impõem a transmitir o pensamento dos nossos protetores, dos nossos mentores, como um chante. Então, as casas espíritas que têm mentores espirituais com grandes conhecimentos técnicos, eles deixam que esses obsessores acompanhem o médium, mas eles e aconselham esses médiuns a fazerem bastante tarefa, bastante trabalho assistencial, trabalho caritativo, para que eles criem a devida sintonia com os mentores, e aí esses espíritos, naturalmente, eles vão entendendo que eles têm que fazer o bem. E esse trabalho pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, de acordo com o médium, com as suas predisposições íntimas, com a sua vontade de aprender, de crescer, com a sua vontade de se corrigir e, logicamente, com a tenacidade desses obsessores. Mas é importante a gente entender, que Kardec vai falar mais à frente, das técnicas para a gente se livrar da obsessão, mas nunca serão 100% eficazes. Sempre teremos a necessidade de nos aperfeiçoar para nos melhorarmos. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Então o médium recebeu 10 comunicações boas, mas uma foi ruim. Ele está obsediado? Não. Temos que entender isso, tá, gente? Tem pessoas que querem que o médium seja perfeito na casa espírita, mas nenhum de nós somos perfeitos. E nem Kardec disse que nós seremos perfeitos para trabalharmos na doutrina espírita. Mas deixou que nós podemos ser perfectíveis. Nós vamos tentar nos melhorar, tentar nos aprimorar para nos aproximarmos dos seres benfazejos que zelam e velam por nós. Assim como as pessoas honestas que trabalham no dia a dia podem ser enganados por velhacos. Os comerciantes, então, estão sempre expostos a esses velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. Esse é um ponto que nós temos que entender. Todo dirigente mediúnico tem que entender. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre a qual ele atua.
Então o espírito está lá, a pessoa quer produzir um texto, no caso que eles estavam lá, e vem sempre aquele espírito. Outro detalhe, nas reuniões mediúnicas, vem sempre o mesmo espírito, ele fala de uma linguagem diferente, tenta despistar, mas é sempre o mesmo. Então, dentro desse processo que está sempre ali passando, tentando mascarar, mistificando as comunicações, precisa da observação do médium, do dirigente e dos familiares daquelas pessoas para que ele consiga se restabelecer, consiga se educar para patamares maiores de entendimento. Na obsessão simples, o médium, a gente grifou ali, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium sabe. Na simples ele sabe. Então, ele sabe, aí ele toma consciência que ele tem que se livrar daquele espírito, e nesse se livrar é uma palavra meio pesada, né? No caso, que tem que ajudar aquele espírito a se esclarecer, tem que ajudar aquele espírito a se melhorar, e para isso nós temos que nos melhorar. Se você, como médium, quer que o espírito melhore, você tem que se melhorar. Que na realidade tem uma certa sintonia, uma certa afinidade. Embora, se esse espírito foi um pai, um irmão, um amigo do passado, ele terá uma chance de se aproximar de você. Mas se você tem realmente predisposições novas, predisposições no bem, ele vai se aproximar, vai te induzir um pouquinho e depois ele vai buscar se afastar. O médium reconhece, sem dificuldade, e a felonia, e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável, não tem outro inconveniente, além de opor obstáculo às comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, na obsessão simples, o médium tem condição de saber, não, para você eu não vou dar espaço, para você eu não vou dar comunicação, eu não vou escrever o que você quer. Mas, para os espíritos que querem e precisam passar informação, ele tem essa possibilidade de dar a passividade. Mas sempre esse espírito vai tentar colocar um obstáculo. Mas os bons espíritos não podem chegar de lá e tirar ele? Pega ele pelo pescoço, joga para fora da sala de mediúnica? A função, se tem obsessão, tem duas funções nessa situação. Educar o médium, dar experiência ao médium, educar o espírito, evangelizar o espírito. Portanto, não é feito um trabalho na força, na marra. É um trabalho de coração, de despertar de valores para que a pessoa, encarnada e desencarnada, cresçam, aperfeiçoem-se, melhorem-se. Pode incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações espontâneas. Então aqui nós vamos ver o quê? Que a manifestação é física. Ele vai manipular seus fluidos para produzir fenômenos físicos. É muito comum a gente estar conversando com alguém e o alarme do carro fica arma e desarma, arma e desarma. Na maioria das vezes ele só arma e outras vezes ele desarma. Alguém já deve ter passado pela essa experiência. Para alguns é defeito do controle. Para outros é um caso evidente de um efeito físico simples, leve, suave, que apertar o controle remoto é mais brando. Não vou afirmar para um lado, não vou afirmar para o outro. É para nós fazermos uma reflexão. É possível? Se é possível, por que está acontecendo? Se está acontecendo, o que eu devo fazer para evitar? Porque qualquer ação de um espírito infeliz, um espírito inferior, deve ser evitada, deve ser fiscalizada, para que ela não intervenha negativamente na nossa existência e nos nossos trabalhos.
Até mesmo se você está fazendo atendimento a espíritos sofredores, você tem que estar vigilante para que você não caia dentro de determinados princípios que nós precisamos estabelecer como meta do nosso processo evolutivo, como meta da nossa caminhada para a luz. Entendamos a obsessão simples como aquela que nos incomoda, que nos atrapalha, que nos traz incômodo, mas ela não é de tudo tão perigosa quanto as outras que vamos estudar futuramente. E também não vamos ficar apavorados porque um dia fomos enganados. Vamos ficar vigilantes para que tenhamos sempre condições de produzir o melhor. Onde quer que estejamos, na casa espírita, na reunião mediúnica, nas nossas palestras do dia a dia, no bate-papo de cada dia, nas palestras de pessoa para pessoa, todos nós temos que estar muito vigilantes para não cairmos em certas armadilhas que existem, conforme a gente tem visto valorosos amigos nossos caírem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que o seu lar seja abençoado e iluminado, e as forças divinas vos impulsionem às grandes realizações da paz, da fraternidade e do amor.